fato que se passou comigo, que eu achei muito impressionante, foi o seguinte. Tinha lido numas meditações de Santo Afonso Maria de Ligório sobre a importância de se rezar pelas almas do purgatório. Ele dava um exemplo muito bonito. Ele dizia que, assim como nós temos um empenho muito grande em socorrer uma pessoa que acidentada, muito mais nós devemos rezar pelas almas do purgatório, porque elas sofrem muito mais do que um acidentado. E muitas vezes as pessoas não rezam por essas almas que estão sofrendo, agora, nesse momento. É curioso, mas de um tempo para cá estava rezando muito pela alma de um compositor que eu gosto muito, que é o Mozart, o Wolfgang Amadeus Mozart. E uma inspiração de Nossa Senhora para rezar por ele, estava rezando muito, inclusive continuo rezando muito pela alma dele, creio que deve ter se salvado. Tem fatos muito interessantes da vida dele, na linha da prática, enfim, ele dizia que muitas das composições dele vinham da prática que ele tem, o amor que ele tinha pela pureza, etc., pela castidade, enfim. E numa reunião com o Monsenhor João, no qual estava se falando de almas do purgatório, às tantas apareceu o tema da alma do purgatório, e na hora me veio uma certa alegria, assim, uma certa efusividade. Puxa, que bom que está falando dessa questão das almas do purgatório, desse tema tão importante. Ai, precisamos rezar por Mozart. Olha, vamos rezar para que ele tenha se salvado, para que ele possa sair do purgatório, caso ele esteja. E na hora que eu pensei isso, eu fiquei um pouco arrepiado, porque eu senti no meu ombro aqui, nesse ombro direito, uma mão super carinhosa, bondosa, que pousou assim, mas físico mesmo, eu senti fisicamente. Aí eu fiquei arrepiado ali para trás. As pessoas que estavam atrás de mim estavam longe e ninguém ia. Então será que nos arautos um põe a mão no ombro do outro? Isso não existe entre nós. Bem na hora que eu pensei, puxa, que bom, precisamos rezar pelas almas do purgatório, rezar por Mozart, e aquela mão, eu falei, fiquei arrepiado ali para trás assim. Aí na hora eu falei, olha, essa ligação com o mundo, entre o mundo sobrenatural e natural existe mesmo, é impressionante. Enfim, acho que os que estão assistindo devem ter coisas para contar também. Fica registrado aqui esse testemunho. Salve Maria, pediram que eu gravasse aqui algo sobre as almas do purgatório. Disseram que tinha que ser durante o dia para não assustar ninguém que vai assistir o vídeo depois, né? Então, no dia claro, agradável. Perguntar se eu tive alguma experiência com as almas do purgatório. É um costume que já aprendi nos arautos desde novo, é de sempre rezar quando é necessário acordar uma hora, a pessoa tem dificuldade, pedir para as almas do purgatório. Então eu acostumei desde novato nos arautos sempre rezar quando eu precisava acordar durante a noite, uma vigília, uma coisa qualquer que tinha que fazer. E numa época que eu estava fazendo a tese de doutorado, eu estava numa outra casa dos arautos para isso, aqui no Brasil, eu sempre pedia para elas me acordarem, porque eu acordava antes do sino, para depois, antes do sino da manhã do despertar, para começar a rezar e depois tocar os trabalhos do dia. E um dia, uma noite, estava muito cansado, preparei tudo para dormir e fui dormir, tinha que acordar às 5h30 da manhã. Quando de repente, durante a noite, eu senti como que estivesse vindo algo da parede, assim, que me acordou muito suavemente. Aí eu olhei, vi a parede de frente, estava um pouco claro, o quarto já estava claro, e eu peguei o despertador, eram 5h30 da manhã, eu tinha esquecido de colocar para despertar. Então eu acordei sem que fosse necessário que o despertador tocasse. Bem, o fato que eu tenho para contar é um tanto simples, mas é muito fácil entrever justamente a ação das almas do purgatório nisso que eu vou contar. Isso se deu no início da minha vocação nos arautos, quando eu estava frequentando ainda, eu tinha uns 11, 12, 13 anos por aí, e não morava na cidade onde eu entrei, que é em Campos dos Goytacazes, morava numa outra cidade próxima, ficava 1 hora e meia por aí. E sempre ia de ônibus e voltava de ônibus, todo final de semana. E numa dessas idas e vindas, num desses finais de semana, foi dada uma reunião sobre as almas do purgatório, então contando como que as almas do purgatório nos podiam auxiliar, porque elas precisavam de ajuda também. E quando eu estava voltando, que era muito frequente acontecer, eu estava voltando no ônibus, e o ônibus passar pela cidade e uma pessoa nova, com 12 anos, vai dormir depois de um dia de jogos, de reuniões, a pessoa está cansada e dorme e passa pela cidade, só vai acordar no último ponto, tem que ligar para o pai buscar, isso tinha acontecido várias vezes já.
E foi muito interessante que nessa vez, quando eu entrei no ônibus, estava cansado como nos últimos finais de semana, e me lembrei da reunião que tinha sido dada nesse final de semana em concreto, e falei, bem, eu vou rezar para as almas do purgatório, vou ver se isso funciona mesmo. Assim, é muito bonito, mas vamos ver se funciona. E rezei 3 Ave-Marias para as almas do purgatório e prometi que se isso desse certo, se eu acordasse na cidade onde eu precisava parar, porque o ônibus ia continuar para outras cidades, se isso desse certo, que ia rezar mais 3 Ave-Marias depois. E pouco tempo no início da viagem, eu dormi. E foi muito interessante, muito pitoresco o fato que eu estava dormindo, evidentemente, e às tantas eu acordei com alguém me chamando, não sabia quem que era, e tentava procurar quem que estava me chamando para dentro do ônibus, no interior do ônibus. Quando eu viro para o outro lado, o ônibus estava parado, eu vejo à frente da minha casa. O ônibus estava parado, eu em frente da minha casa, e eu tinha acabado de acordar. Só podia ser as almas do purgatório. Nessa hora eu saí correndo, falei, espera. Pronto, desci, peguei a mala. E é evidente que isso foi uma ação das almas do purgatório. Depois rezei para elas, e depois se deram outros fatos que confirmaram a ação delas. Mas fica aqui esse fato, eu acho que foi muito elucidativo e muito certeiro de que foi uma ação delas mesmo. Eu sempre rezei para as almas do purgatório, realmente, mas sobretudo uma fase da vida até agora, com muito empenho, rezar por elas e para elas, para conseguir, por exemplo, acordar no horário certo, se não tiver o relógio para acordar, alguma coisa que estou pedindo uma graça também, eu peço para elas, mas em concreto me lembro que uma noite estava dormindo, já eram 3 da manhã, pelo que vi depois, 3 da manhã, e quando de repente eu senti que uma delas fazia assim, na minha cara. Então aí eu percebi, ela é uma alma que está pedindo orações. E comecei a rezar e parou a manifestação. Não é que ela tenha saído, penso, que tenha saído nesse momento do purgatório, não, mas ela é aliviada, de alguma maneira, nos seus tormentos, nas suas provações que está ali no purgatório. E por quê? Por que esse desejo de fazer bem para elas? É claro, a doutrina católica, os sacerdotes explicam, pedem para que seja assim, mas não só. É um fato ilustrativo de como elas podem nos ajudar, em tudo, muito mais espiritualmente. Porque uma vez que elas chegam no céu, aí é que elas vão ter todo o poder para nos ajudar. Aconteceu-me certa vez que, em missão, estava com outro missionário no Rio Grande do Sul, e era dia de finados, e nós estávamos lá conseguindo alguns donativos para o seminário. Nós estávamos passando uma situação um pouco difícil no seminário e precisávamos conseguir algumas doações para uma coisa específica, e não estávamos conseguindo nada. Então, como era dia de finados, fomos ao cemitério e fomos rezar um pouco pelas almas do purgatório, pedindo ajuda, e ocorreu o outro missionário, ele disse o seguinte: façamos uma combinação com as almas do purgatório deste cemitério. Ele falou assim: se nós formos bater agora na próxima casa e essa família atender e nos der uma doação de R$145, ele colocou até um valor específico. Ele falou: nós voltamos aqui no cemitério e rezamos um terço. E foi impressionante, porque nós saímos dali, fomos para casa, quando pedimos a doação, a senhora falou: mas quanto seria? Aí nós falamos: se fosse uns R$145, seria muito difícil para a senhora, tudo. Não, pode ser, esse valor eu consigo. Nós saímos dali da casa contentíssimos, voltamos para o cemitério, rezamos um terço para as almas do purgatório. E saímos novamente para fazer outra visita, quando na próxima visita pedimos um donativo, novamente R$145. E agora temos que voltar para o cemitério de novo, porque as almas do purgatório, aquele cemitério, estão clamando orações mesmo. Voltamos para casa e no final do dia, quando fomos se dar conta, nós tínhamos rezado o rosário inteiro, porque isso foi na parte da tarde,
porque ficamos a manhã inteira visitando as casas e as pessoas infelizmente não podiam colaborar por motivos pessoais vários, mas impressionante é que rezando as almas do purgatório, elas atendem mesmo, né? Então, daí a importância de sempre rezarmos. Claro que nem sempre elas vão atender muitas vezes algum pedido material. Nós temos que visar sempre o seguinte, que quando nós pedimos algo para elas vão interceder junto a Nossa Senhora para aquilo que Nossa Senhora quer o melhor para nós. Então não adianta querer pedir ganhar na loteria, que muitas vezes o que Nossa Senhora quer de cada um de vocês é que ganhe na loteria do amor, da esperança, da perseverança, da fé, que fortifique a sua fé cada vez mais. Estes são alguns dos inúmeros fatos ocorridos entre os arautos do Evangelho e as almas do purgatório. Não colocamos outros para que o vídeo não fique muito longo, mas rezemos por elas, para que elas alcancem o quanto antes a visão beatífica, sejam quanto antes junto a Deus Nosso Senhor, na bem-aventurança eterna. Compartilhe esse vídeo, divulgue ao máximo para que o maior número de pessoas passe o dia 2 de novembro, dia dos fiéis defuntos, como de fato devem passar. Que Nossa Senhora lhes ajude, que Deus abençoe. Salve Maria! In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.